Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. E hoje nós vamos resolver duas questões que envolvem análise combinatória. A primeira questão que estou trazendo aqui para vocês é uma do Enem de 2017 e ela diz o seguinte: desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas, que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras, dentre as 26 letras do alfabeto, e os 4 últimos devem ser algarismos, de 0 a 9. Então, até aqui, a informação importante que nós temos é que agora as placas possuem 7 caracteres, os 3 primeiros são letras e os 4 últimos são algarismos. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Agora, essa informação é importante. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a. Então, como já mencionado, as placas possuem 7 caracteres, os 3 primeiros são letras e os 4 últimos são algarismos. A questão está pedindo a quantidade de placas que vão ser utilizadas nos veículos. Lembrando que as placas que possuem todos os algarismos iguais a 0 não serão utilizadas nesses veículos. Então, o que a gente pode fazer? Podemos encontrar a quantidade total de placas possíveis e também encontrar a quantidade de placas que possuem todos os algarismos iguais a 0 e depois subtrair essa quantidade total com a quantidade de placas que possuem todos os algarismos iguais a 0. Então, primeiramente, encontrando a quantidade total de placas, nós temos aqui no primeiro caractere deve ser uma letra. Então, eu tenho 26 possibilidades, porque são as 26 letras do alfabeto, as letras de A até Z. Para o segundo e o terceiro caractere, que também devem ser letras, é a mesma ideia. Eu tenho 26 possibilidades em cada um deles, ou seja, eu posso colocar qualquer letra sendo de A até Z, qualquer uma dessas 26 letras. Agora, os 4 últimos caracteres, que são algarismos, eu posso colocar números de 0 a 9. Isso significa que eu tenho 10 possibilidades de números em cada um deles. Essas 10 possibilidades são qualquer algarismo entre 0 e 9. Multiplicando esses valores, nós temos 26 vezes 26 vezes 26, que é o mesmo que 26 ao cubo, vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, essa expressão que a gente encontrou é a quantidade total de placas. Porém, o que a gente pode perceber é que dentro dessa quantidade total de placas, também tem aquelas placas que possuem todos os algarismos iguais a 0. E são exatamente essas placas que a gente deve tirar desse total. Então, encontrando agora a quantidade de placas que possuem todos os algarismos iguais a 0, nós temos, para as letras é a mesma ideia, eu tenho 26 letras em cada um dos 3 primeiros caracteres. Na verdade, eu tenho 26 possibilidades de letras. E para os 4 últimos caracteres, que devem ser algarismos, eu quero que seja exatamente o algarismo 0. Portanto, se eu quero que seja apenas esse algarismo, eu tenho uma possibilidade em cada um desses 4 caracteres. E essa única possibilidade em cada um desses 4 caracteres é o algarismo 0 que eu estou colocando aqui.
Então, eu terei 26 ao cubo. Essa é a quantidade de placas que possuem todos os algarismos iguais a zero. O exemplo de uma placa com essa configuração é KLA0000. Essa é apenas uma que eu citei, tá? Mas tem 26 ao cubo placas com essa configuração. Agora, para encontrar a quantidade de placas que vão ser utilizadas nos veículos, vamos subtrair o total com as placas que possuem todos os algarismos iguais a zero. Então, teremos 26 ao cubo vezes 10 à quarta, que é a quantidade total, menos 26 ao cubo, que é a quantidade de placas que possuem os algarismos iguais a zero. Essa é a nossa resposta. Porém, podemos perceber que não há essa expressão nas alternativas. E ainda podemos perceber também que podemos escrever essa expressão de uma outra forma, utilizando a fatoração por fator comum em evidência. Dessa forma, percebemos que o 26 ao cubo é o nosso fator comum, portanto, vamos pôr o 26 ao cubo em evidência. Então, será 26 ao cubo vezes, abre o parênteses, 10 elevado a 4 menos 1, fecha parênteses. Lembrando que, se eu multiplicar 26 ao cubo por 10 à quarta e depois 26 ao cubo por menos 1, eu volto a essa expressão anterior, mostrando que essa fatoração está correta. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Agora, a questão 2, a segunda questão que eu estou trazendo, é do Enem de 2016. Ela diz o seguinte: para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que a letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por. Então, sintetizando o que a questão está nos informando, a senha deve ter 4 caracteres, 2 desses caracteres devem ser algarismos e os outros 2 devem ser letras. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição, então nessa senha eu posso fazer uma senha com primeiramente 2 algarismos e depois 2 letras, ou uma senha primeiramente algarismo, depois uma letra, depois algarismo e depois uma letra, e assim por diante. Eu posso trocar de lugar os algarismos e as letras. E ainda, a questão nos informa que letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas. E agora nós vamos encontrar a quantidade possível de senha, o total de senha que podem ser utilizados. Nós temos 10 opções de algarismos, que são os algarismos de 0 a 9. E, neste caso, eu tenho 52 opções de letras, porque, lembram, as letras maiúsculas são diferentes das letras minúsculas. Então, uma senha, por exemplo, 74, A maiúsculo, será diferente da senha 74, A minúsculo. Então, essas duas senhas serão senhas diferentes, porque as letras maiúsculas são diferentes das letras minúsculas. Como eu tenho 26 maiúsculos e 26 minúsculas, somando essas duas letras, essas duas possibilidades de letras, eu tenho 52 possibilidades, ou 52 opções de letras. Uma configuração, como exemplo que estou colocando para vocês, é, primeiramente, 2 algarismos e depois 2 letras. Essa é uma configuração de senha. Então, vamos lá. Para os algarismos, nós temos 10 possibilidades de algarismos, que são os algarismos de 0 a 9. E para as letras, eu tenho 52 possibilidades de letras. Eu posso colocar qualquer letra de A a Z, sendo maiúscula ou minúscula. Isso vai nos dar, ao multiplicar esses valores, vai nos dar 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado.
mas essa não é a nossa resposta final, porque essa expressão que acabamos de encontrar é a quantidade de senhas que possuem essa configuração, algarismo, algarismo, letra, letra. Porém, nós temos outras configurações de senhas, porque lembrem, a gente pode trocar as letras e os algarismos de posição. Então, podem ser primeiramente 2 algarismos e depois 2 letras, ou eu posso colocar os algarismos nos extremos e 2 letras no meio, ou eu posso iniciar com 2 letras e depois colocar 2 algarismos, e assim por diante. Eu listei aqui as 6 configurações diferentes que podem ter essas senhas. Mas como que a gente pode encontrar também essas 6 configurações utilizando por meio de cálculo? Podemos pensar no seguinte: o que estamos fazendo aqui? Estamos trocando letras e algarismos de lugar. Ou seja, se estamos trocando, nós estamos permutando. Então, a gente pode utilizar os conhecimentos que temos a respeito de permutação com elementos repetidos. A gente usa bastante permutação com elementos repetidos em anagramas que possuem algumas letras iguais, algumas letras repetidas, só para vocês lembrarem. Então, nós temos permutação de n elementos com repetição de A e B, será igual a n fatorial dividido por A fatorial vezes B fatorial. Então, teremos 4 elementos, que são os 4 caracteres, 4 fatorial, dividido por 2 algarismos, então 2 fatorial, vezes 2 letras, então também 2 fatorial. Resolvendo essa expressão, vamos encontrar 6. E esse 6 seria a quantidade de configurações, essas 6 configurações diferentes. E agora, eu tenho 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado para essa configuração, AALL. E também percebam que eu terei essa mesma quantidade de senha para as outras configurações. Então, terei 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado para LLAA ou para LALA e assim por diante. Como são 6 configurações, eu posso multiplicar 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 6. Então, vou multiplicar esse valor por 6, porque são 6 configurações. Ou ainda, como 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial equivale a esse 6, podemos escrever da seguinte forma: 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, a resposta correta é a alternativa E. Então, pessoal, chegamos ao fim desse nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos e desejo a vocês uma ótima semana.